encouraging, K-Love, Bom dia, KLV bem-vindos à Winchester, lição número 3. sharing the love and hope of Jesus because of monthly support from listeners like Que you. possa ter ao seu lado um bloco de notas, algo para escrever, se for esse o caso, e também, obviamente, a Bíblia Sagrada, o nosso manual. Como disse, esta é a lição número 3 de Deuteronômio. Originalmente, este vídeo está a ser transmitido no dia 29 de março. E o tema para hoje é amar a Deus com todo o nosso ser conduz ao obediência. Amar a Deus com todo o nosso ser conduz ao obediência. E gostava desde já que pudéssemos abrir então as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio capítulo 6. Como sabemos, a Bíblia está dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Os primeiros 5 livros do Velho Testamento, originalmente escritos por Moisés, acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus, mas Deus usou homens que escreveram a sua revelação por si inspirados. E Moisés foi então inspirado por Deus para escrever aqueles que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são aquilo que para os judeus era a Tora, a lei. Destes 5 livros, Deuteronômio é o 5º. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E vamos então hoje estudar alguns versículos do capítulo 6. Antes, no entanto, de novo, embora de forma telegráfica, uma contextualização para que nós entendamos, não só as circunstâncias em que este livro foi escrito, mas antes de o ser, as circunstâncias em que Moisés proferiu estas palavras que vamos hoje estudar. E temos necessidade de voltar um pouco antes. Temos necessidade de retroceder até ao livro de Números. Em termos presenciais, a Escola Bíblica Dominical considerou no trimestre passado este livro então de Números e dissemos que o livro de Números, originalmente o livro do deserto, chamado de Números a partir da tradução pela Septuaginta, chama-se então Números porque está balizado por 2 grandes contagens, 2 grandes censos ao povo. Um primeiro censo, logo nos primeiros capítulos, que contou o povo que saiu do Egito, e temos então neste slide, embora de forma esquemática, este trajeto em fundo. Então, os primeiros capítulos de Números contam o povo que saiu do Egito, o povo que tinha estado escravizado no Egito, à medida que os faraós se iam esquecendo daquilo que José tinha feito para o Egito. E depois, no final, há uma segunda contagem. E esta primeira e segunda contagens referem-se exatamente à primeira e à segunda geração do Êxodo, como temos na apresentação ao lado. O livro de Números tem, aliás, 3 tempos. Um primeiro tempo acerca da primeira geração do Êxodo, até ao capítulo 14, geração a quem foi dada a possibilidade de entrar na terra que Deus tinha prometido, na terra prometida, em Cades Barneia. Em Cades Barneia, como sabemos, os 12 espias vieram dizer coisas contrárias, ou seja, enquanto 10 espias disseram, sim senhor, esta é a terra que Deus nos prometeu, não senhor, eles são fortes demais para nós. 2 dos espias disseram algo contrário, disseram sim senhor, esta é a terra que Deus nos prometeu, sim senhor, com certeza que Deus estará connosco. Mas em Cades Barneia o povo duvidou. Não só duvidou, como não aceitou a proposta dos 2 espias, Josué e Caleb, e inclusivamente a sua ira foi tal que pensaram e intentaram matar o próprio Moisés. A partir daqui o que temos é uma travessia de 40 anos pelo deserto. E a segunda parte do livro de Números tem a ver exatamente com esta coexistência entre a primeira geração que tinha duvidado e, portanto, estava condenada a ir ficando pelo deserto, e uma segunda geração, que é então a terceira parte do livro de Êxodo, a partir do capítulo 26, que conta exatamente como esta segunda geração foi novamente preparada por Moisés e pela liderança do povo, para que então, de novo,
ao ser confrontada com esta possibilidade de conquistar a Terra Prometida, desta vez dissesse sim. E esta segunda geração do Êxodo, esta terceira parte do livro de Números, está então entre os capítulos 26 e 36. No entanto, como temos vindo a observar, o livro de Deuteronômio não aponta apenas para o profeta Moisés como guia, como salvador do seu povo, em termos de povo de Israel, em termos de contexto histórico no qual está a ser escrito. O livro de Deuteronômio aponta para a nossa salvação. E por isso, a certa altura, Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15. Muitos anos mais tarde, o apóstolo Pedro interpretou exatamente esta mensagem e disse: pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser, ou seja, Jesus Cristo. Por isso mesmo, o livro de Deuteronômio é subejamente citado no Novo Testamento. Como considerámos na semana passada, é inclusivamente o terceiro livro do Velho Testamento mais citado, depois de Isaías e Salmos, e sempre apontando para o libertador. O libertador que já não é o libertador do povo de Israel, é o libertador de todos nós, Novo Testamento, Igreja, ou seja, Jesus Cristo. Nesse sentido, vale a pena então percebermos as circunstâncias nas quais está a ser ministrada a palavra ao povo, a esta segunda geração do Êxodo. A geração que não tinha ouvido acerca da dádiva de Deus diretamente dos mandamentos. E, portanto, estes discursos de despedida de Moisés têm exatamente esta intenção de uma forma ordenada, em primeiro lugar, capítulos 1 a 4 de Deuteronômio, contar tudo aquilo que Deus fez através do seu povo. E, portanto, o primeiro discurso de Moisés, entre os capítulos 1 e o capítulo 4 de Deuteronômio, falam exatamente desta história gloriosa de Israel, apesar dos seus altos e baixos, apesar da desconfiança, apesar muitas vezes do povo pôr em causa os seus líderes e o próprio Senhor Deus. Ainda assim, Deus foi sempre cumpridor, segundo o discurso de Moisés, foi sempre cumpridor da aliança entre si próprio e o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 26, e a passagem, portanto, que hoje vamos considerar, está exatamente relacionada com este segundo discurso de despedida de Moisés. O terceiro discurso, a partir do capítulo 27, tem exatamente a ver com a bênção que virá pela obediência à aliança. Onde é que foram onde é que foram dados estes discursos de despedida de Moisés ao povo? Como está assinalado no mapa ao lado, em Moabe. O povo estava prestes a conquistar, se assim o entendesse, a cidade de Jericó e, portanto, abrir-se-ia a terra de Canaã. Era uma nova condição, uma nova forma de vida. E em Moabe, então, foram proferidos estes discursos de despedida de Moisés, apontando para o Monte Sinai, como também está aqui assinalado. Ou seja, havia uma ligação clara entre estes discursos de despedida de Moisés, preparando o povo para uma nova condição, preparando exatamente o povo também para uma nova liderança, debaixo da orientação terrena de Josué, mas apontando para aquilo que Deus tinha mostrado e tinha outorgado através da dádiva dos 10 mandamentos, exatamente no Monte Sinai. Ora, a passagem que hoje vamos considerar, e eu gostava que então pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, esta é a escola bíblica dominical e, portanto, não faria sentido que não usássemos abundantemente as Escrituras. Deuteronômio capítulo 6. E vou ler-vos apenas os primeiros 3 versículos de Deuteronômio capítulo 6,
vou fazer um compasso de espera para que todos tenham as Bíblias abertas. Então, Deuteronômio capítulo 6 diz assim, versículo 1: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra, a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Diz assim o versículo 3: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Este é o pano de fundo para nós iniciarmos então o estudo do capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Antes, no entanto, eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias e agora vamos viajar no tempo. Vamos andar várias dezenas, várias centenas de anos para a frente. E em Mateus capítulo 22, já vamos perceber porquê a ligação destas duas passagens, Deuteronômio capítulo 6 e Mateus capítulo 22. Nos versículos 34 a 40, nós temos um curiosíssimo debate. Diz assim então Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Espero então que já tenham as Bíblias abertas. Mateus capítulo 22, mas neste caso, se não tiverem a Bíblia aberta, podem seguir também aquilo que está visualizado na apresentação ao lado. Diz assim o versículo 34. Os fariseus reuniram-se ao saberem que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta. Então, um deles, que era doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para o pôr à prova. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu-lhe: Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o entendimento. Este é que é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. O essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está nestes dois mandamentos. Ora, se é verdade que esta é uma passagem subejamente conhecida, quase que poderíamos dizer que alguns de nós, ou se calhar muitos de nós, conseguiriam reproduzir sem estar a ver o versículo 37. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Também temos mais ou menos interiorizado o versículo 39. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se repararmos, parece que este é um diálogo de surdos. É um diálogo aparentemente esquisito. Até parece que Jesus não está a responder à questão que lhe está colocada. Que está a ser colocada, perdão. Antes de mais, vamos talvez ocupar algum do nosso tempo para percebermos exatamente o contexto acerca do qual Jesus no fundo foi confrontado. Reparem que o versículo 35 diz para o pôr à prova. Portanto, vale a pena talvez ocuparmos alguns minutos, necessariamente poucos, porque este não é o assunto principal da nossa lição, mas para contextualizarmos esta passagem, penso que valerá então a pena nós considerarmos o seguinte. Temos nesta passagem dois grupos. Logo à partida, dois grupos especiais. Estamos a falar de sacerdotes. E a passagem fala em fariseus e saduceus. Para podermos perceber um bocadinho o contexto e as causas pelas quais constantemente, quer fariseus, quer saduceus, queriam pôr o Senhor Jesus à prova, e o fizeram muitas vezes, iam ter com ele para o pôr à prova. Este é apenas um dos episódios em que semelhantes questões aparentemente teológicas eram colocadas. Vale a pena então percebermos que tipo de sacerdotes eram estes
que dois grandes grupos. Estamos a falar de sacerdotes. Então, estamos a falar de versados na lei. Estamos a falar de homens muito sábios em relação às Escrituras. Os fariseus, podemos chamá-los os separados. Os saduceus, os aristocratas. E vamos ver então quais são algumas das diferenças entre estes separados e os aristocratas. Vamos começar então pelos fariseus. É muito interessante que, se politicamente eram mais conservadores, religiosamente eram mais liberais. Ou seja, era um grupo de sacerdotes politicamente mais cioso daquela lógica de independência. Não podemos esquecer que, nesta altura, o mundo estava debaixo de uma lógica imperial. O Império Romano ocupava espaço que hoje pertence a 3 continentes à volta do mar Mediterrâneo. Os romanos conseguiram expandir-se, conquistando todas as terras válidas em termos civilizacionais, no que é hoje a parte central-sul de todo o continente europeu à volta do mar Mediterrâneo. Avançaram também para uma parte do que é hoje a Ásia, aquela zona, a zona de Canaã, a zona que é hoje Israel, foi também conquistada pelos romanos. E depois, embaixo do mar Mediterrâneo, todo o norte da África. Portanto, correspondia a territórios que hoje são ocupados por 3 continentes: Europa, Ásia e África. Em todo este universo, em todo este império, se falava a mesma língua, que era o latim. Em todo este império havia a mesma língua, havia a mesma lei, havia os mesmos costumes, havia a mesma lógica civilizacional, e, portanto, havia o mesmo exército, havia o mesmo poder político que uniformemente governava todo o império debaixo, então, do imperador. Sabemos, debaixo do poder do imperador, sabemos que houve regiões que mais facilmente aceitaram este domínio romano. Houve outras regiões, outros povos, devido ao seu avanço civilizacional, que mais dificilmente aceitaram este domínio romano. Ora, o povo de Israel foi um dos que mais dificilmente aceitou o domínio romano. E, portanto, havia constantes tentativas de separatismo, constantes tentativas para manter esta autonomia política. E, neste caso, os sacerdotes, os fariseus, eram politicamente mais conservadores, ou seja, defendiam mais encarniçadamente, mais ciosamente a sua independência política, que agora estava obviamente posta em causa. No entanto, se eram politicamente conservadores, eram religiosamente mais liberais, ou seja, faziam uma interpretação mais liberal das leis. E por isso mesmo eram mais populares, ou seja, devido à sua interpretação menos rigorosa da lei, obtinham mais simpatia da parte do povo. No entanto, politicamente eram menos influentes, estavam em minoria no Sinédrio, o órgão de governo dos judeus. Religiosamente, e eu estou a ser necessariamente muito conciso, teria muito mais a dizer, obviamente, mas para não perdermos muito tempo com esta questão, religiosamente criam na ressurreição. Ou seja, acreditavam na ideia de que era possível uma nova vida. Acreditavam então na ressurreição. Os aristocratas, os saduceus, tinham uma grande influência sacerdotal. O seu poder no templo
era bastante mais influente do que o dos fariseus. Eram, diríamos hoje, eram de facto os sacerdotes com um peso maior nas decisões que envolviam o templo. Eles estavam em minoria em relação aos fariseus, mas essa minoria não se traduzia em termos numéricos no Sinédrio. Ou seja, apesar de serem minoria, em termos numéricos, estavam em maioria no Sinédrio, exatamente por causa do seu estatuto político, social e, atenção, e económico. E, portanto, já percebemos estas duas tendências, quer do ponto de vista socioeconómico, político, quer também do ponto de vista religioso. Agora, se é verdade que havia estas diferenças entre fariseus e saduceus, agora indico 3 ou 4 características em que, pronto, exatamente, faltava esta parte, religiosamente não criam na ressurreição. Estava a dizer então que agora avançarei para aquilo que lhes era comum, ou seja, tinham uma inveja mútua, fariseus e saduceus, portanto, invejavam-se naquilo que consideravam positivo no outro, e portanto a inveja era mútua. Também nisto eram unânimes, ou seja, acreditavam que o julgamento de Deus era só para os gentios, ou seja, à partida consideravam-se não passíveis do julgamento de Deus. O julgamento de Deus era só para os gentios e consideravam-se também, tanto uns como outros, superiores. Por isso mesmo, eram alvo de crítica. Uma crítica, evidentemente, não podemos chamar-lhe a crítica que nós hoje temos, o sentido de crítica que é hoje comum nas sociedades modernas. Evidentemente estamos num contexto de 2000 anos atrás, no entanto, não fugiam à crítica tanto uns como outros, porque era cada vez mais evidente que aquilo que obrigavam o povo a fazer não era por si cumprido. E, portanto, havia um afastamento entre aquilo que era exigido ao outro e aquilo que eles próprios faziam, e aliás não houve ninguém que criticasse mais os fariseus e os saduceus do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Daí, portanto, também, evidentemente, também a grande popularidade de Jesus, também no seu tempo, em relação ao povo, porque, de alguma maneira, Jesus era um intérprete deste descontentamento de cada vez mais pessoas em relação aos seus sacerdotes. Ora, com este pano de fundo, talvez seja mais fácil percebermos o que é que os fariseus se reuniram, porquê. Já percebemos que este versículo refere a uma das características do slide anterior, ao saberem que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta. Agora, é interessante que este contexto em que o doutor da lei pergunta ao mestre algo para o pôr à prova. Porquê esta questão? A questão que estava em causa antes tinha sido a ressurreição. Depois, nos versículos 34, 35 e 36, os fariseus voltam com uma das dúvidas que eram uma das suas dúvidas prediletas. E para nós percebermos como é que muitas vezes, sem que por momentos percebamos, é demasiado fácil envolvermos-nos com questões secundárias, deixando de lado aquilo que é essencial. Os doutores da lei, quer fariseus, quer saduceus, tinham conseguido fazer este jogo verdadeiramente especial. Conseguiam ter abstraído de todo o Velho Testamento 248 preceitos afirmativos. Só para termos uma ideia, porquê 248? Porque acreditavam que o nosso corpo tem 248 membros.
segundo a sua enumeração. E, para além destes preceitos afirmativos, ainda tinham conseguido ver mais 365 negativos. Já percebem o 365, ou seja, o número de dias do ano. Se juntarmos, eu já disse, e quem me conhece sabe que a matemática não é o meu forte. No entanto, desta vez podem acreditar em mim. Se somarmos 248, os tais preceitos afirmativos, com os 365 negativos, e vejam este jogo de números e de procura de razões para isto. Portanto, os positivos têm a ver com o corpo, com os membros do corpo, os 365 com os dias do ano, mas a soma é 613. Vejam, sabem o que é 613? O número de letras do decálogo judeu, o decálogo, os 10 mandamentos. Ou seja, evidentemente, uma grande preocupação com estas questões marginais, com estes jogos possivelmente simbólicos, mas que, de facto, descentravam a questão. Os fariseus e os saduceus estavam tão preocupados com estas questões marginais, com números, com simbologia, com o que é que isto representará, que ainda não tinham conseguido perceber o essencial, que era se há mandamentos mais importantes. E havia uma grande discussão filosófica, teológica, sobre qual era o mandamento mais importante da lei. É muito interessante que Jesus, de uma forma sábia, como só ele sabe, não deixou de responder à questão, mas centrando o problema. Dizendo, por outras palavras, não interessa nada esses jogos de números e de simbologia, foquem-se no essencial. E o que é o essencial? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Jesus, com esta frase de Deuteronômio, vai resumir os primeiros 4 mandamentos da lei. Dos 10 mandamentos, os primeiros 4 têm a ver exatamente com esta nossa relação vertical com Deus. E depois, o segundo, reparem, semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, os segundos mandamentos, os segundos 6 mandamentos, que é esta relação horizontal uns com os outros. E depois termina, versículo 40, o essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está nestes 2 mandamentos. 2 mandamentos, porque o primeiro mandamento resume os primeiros 4, a tal relação vertical, Deus-homem, homem-Deus, e o segundo mandamento resume os outros 6, ou seja, esta relação horizontal entre o género humano. Então, se à partida esta passagem podia parecer um diálogo de surdos, agora percebemos o contexto e percebemos a razão. E a razão é muito simples e continua a ser a razão que o Senhor Jesus nos ensina. Foquem-se no essencial. E o que é o essencial? O essencial é o amor. Passo então a propor-vos que consideremos esta nossa relação. Agora vamos pensar em nós. Se eu vos desse alguns segundos para interiorizar a nossa relação com Deus, a relação de cada um de nós com Deus, provavelmente nós começaríamos a pensar no círculo azul que está ali. Eu. Talvez seja esse o primeiro vício de forma, quando nós pensamos nestas coisas. Eu. Centramos em nós a relação que temos com Deus. A proposta é começarmos por inverter isto. Vamos nos concentrar primeiro em Deus. E assim, talvez, aquilo que vem a seguir faça mais sentido.
ouvimos já nesta manhã, lemos já nesta manhã acerca do amor. O Senhor Jesus disse, então, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas vejam o segundo, também começa com amarás. Ou seja, a base da nossa relação com Deus e uns com os outros é o amor. E, portanto, não é complicado nós colocarmos nesta equação, nesta nossa relação com Deus, o amor. Talvez mais complicado seja o outro parâmetro que aqui coloco e ponho em jogo, que é a obediência. Agora ficou mais complicado, não é? Porque como é que nós vamos gerir a nossa relação com Deus, tendo em conta este amor que nos é proposto aqui pelo Senhor Jesus? Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Portanto, não há dúvida de que não pode haver uma relação nossa com Deus a não ser através do amor. Mas também é verdade que a forma verbal utilizada é o imperativo. E, portanto, de alguma maneira, a obediência é um sentimento, é uma escolha que está intimamente ligada com o amor. E se nós pudéssemos esquematicamente, obviamente, e os esquemas valem o que valem, mas para nós talvez padronizarmos, talvez para pensarmos de uma forma mais ordenada na nossa relação com Deus, se eu vos propusesse que colocássemos uma seta ali, provavelmente esta primeira seta que aqui aparece não seria muito complicada. Depois daquele primeiro embate, depois daquele primeiro choque em que nós somos convidados a pensar não a partir de mim, mas a partir de Deus, porque é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Nós todos sabemos de cor um versículo que é Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Portanto, a origem do amor é Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, nós somos algo que somos seres criados por Deus em amor, mas que recebemos à partida o amor de Deus, apesar do nosso pecado, apesar da nossa transgressão, apesar então do pecado original, que gerou um natural afastamento entre nós e Deus. E, portanto, depois daquele primeiro embate, de nos colocarmos em primeiro lugar, percebemos que Deus nos ama e colocaríamos então aquela seta sem grande sacrifício e sem grande esforço intelectual ou até mesmo por aquilo que nós sabemos que Deus tem feito na nossa vida. E também, depois, não teríamos grande problema em considerar que amamos a Deus. Sabemos que todos os dias nós oramos para que este amor seja mais sólido, seja mais consubstanciado em ações, ou até mesmo no aperfeiçoamento, gosto da palavra aprimoramento da nossa relação com Deus. Sem grande esforço, percebemos que quantas vezes nós oramos para que possamos passar mais tempo a ler a Bíblia, possamos passar mais tempo a orar, possamos passar mais tempo na igreja a cantar, a louvar, a exaltar o nome do Senhor, até mesmo considerando que depois fazemos um esforço e percebemos bem, mas o meu amor deve ser também prático, deve ser interessar-me pelo outro, deve ser cuidar daqueles que estão à minha volta, quer seja os meus irmãos em Cristo, seja a minha família, seja aqueles que estão à minha volta, os que me rodeiam, que ainda não têm Deus no seu coração.
sem grande problema, nós consideramos que, apesar do nosso amor por Deus não ser o amor que nos é solicitado na primeira carta do apóstolo João, mas ainda assim nós consideramos que gostamos de amar a Deus, seja de uma forma mais metafísica, seja de uma forma mais prática, através das ações. Aquilo que se calhar é mais complicado é obedecer a Deus. E, sobretudo, obedecer a Deus em amor. E hoje, então, nós estamos a considerar esta questão. De que forma é que Deuteronômio capítulo 6 nos ajuda a sermos obedientes a Deus em amor? E, portanto, com este esquema, que é evidentemente falho, é apenas um esquema, mas interiorizando este esquema, eu gostaria de vos propor, então, irmos ao livro do Deuteronômio, irmos ao capítulo 6 do livro do Deuteronômio e considerarmos de que forma é que, para trás e um pouco para a frente, mas este capítulo 6 está envolvido e não podemos esquecer-nos que então entramos no segundo discurso final de Moisés, que é um discurso então focado nesta aliança entre Deus e Israel. E tem degraus. A relação de Israel com Deus, de acordo com Moisés, tem bases permanentes, deve ser mantida, deve ser cuidada. E deve partir de quê? No capítulo 6, versículo 1. Vamos então reler um dos versículos que já lemos nesta manhã, Deuteronômio capítulo 6. Então eu vou esperar alguns segundos para que todos possamos ter as nossas Bíblias abertas. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 1. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Ou seja, a primeira base, se quisermos o primeiro pilar, o primeiro sustentáculo desta relação permanente de Israel com Deus é a obediência. A base está no capítulo 5, que são os 10 mandamentos. E, portanto, apresentados os 10 mandamentos, e vejam que então estes 10 mandamentos foram apresentados de novo ao povo, exatamente porque este povo precisava de ouvir os 10 mandamentos. Então Moisés explicou de novo a esta segunda geração do Êxodo, no capítulo 5 de Deuteronômio, os mandamentos, e depois diz: estes, pois, são. Então, agora que vocês já os sabem, obedeçam à aliança. Esta é a primeira base, o primeiro sustentáculo, a primeira pedra nesta relação permanente de Israel com Deus. A segunda pedra, a segunda base, está no capítulo 7, versículo 14. É necessário que vocês percebam que tem de haver uma separação de adoração. E tem de escolher. Mais tarde o Senhor Jesus disse isso exatamente. Não se pode seguir, não se pode servir, não se pode cultuar a dois senhores. O capítulo 7, versículo 14 diz assim: Bendito serás mais do que todos os povos, e depois não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. E depois diz assim o versículo 15: O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças, e convida a partir daqui a que o povo perceba que deve haver uma total separação dos deuses pagãos dos cananeus. Vamos ver mais tarde que o povo ia entrar numa terra que já estava, que já tinha cultura. Iam habitar em cidades que já estavam construídas. Iam cultivar campos que já tinham sido semeados. Iam andar em estradas que já tinham sido feitas. E, portanto,
tinha de haver este cuidado muito avisado para que aquilo que iam usufruir não os contaminasse. E, portanto, é preciso separar os deuses. É preciso afastarem-se dos deuses dos cananeus, ou seja, daquelas divindades que são adoradas entre os povos que já habitam na terra de Canaã. O capítulo 8 tem a terceira base. Portanto, a primeira, obedecer. A segunda, separar. A terceira, lembrar. É algo recorrente. Em todo o Velho Testamento, e nós podíamos ler os versículos 20 a 23, mas é muito interessante que capítulo 6, versículos 20 a 23, as passagens bíblicas, e para quem está a tirar notas, o versículo 1, o versículo 14 e os versículos 20 a 23 são de Deuteronômio capítulo 6. Tá bom? Depois é explicado nos capítulos 6, 7 e 8 de Deuteronômio. Mas, então, por uma questão de visualização e para não haver dúvida, onde está ali a vermelho, versículo 1, a vermelho, versículo 14 e a vermelho, versículos 20 e 23, são as passagens de Deuteronômio, capítulo 6. No entanto, estas ideias são desenvolvidas no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8 e nos capítulos 10 e 11, como vamos ver, de Deuteronômio. Tá bom? Para não haver confusão. Então, os versículos 20 a 23 de Deuteronômio, capítulo 6, diz exatamente isto. Lembrem-se destes mandamentos. Não deixem, e vamos ver isso daqui a pouco, não deixem de usar, esta é uma palavra atual, não é? Mas não deixem de ser inventivos na forma como têm convosco a lembrança daquilo que Deus é. Já vamos daqui a pouco considerar isto. Ou seja, lembrem-se continuamente daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem feito por vós. Finalmente, ainda o versículo 24 de Deuteronômio, capítulo 6, mas está então desenvolvido no capítulo 9 de Deuteronômio. Se vocês se lembrarem daquilo que é a vossa história, não vão cometer os mesmos erros. Ou seja, há aqui uma dupla valia nesta lembrança. Não só a lembrança no sentido de honra, no sentido de adoração, neste caso a Deus, mas também uma lembrança prática. Se vocês se lembrarem destas coisas, com certeza que não vão cometer os mesmos erros que os vossos antepassados cometeram. Ora, nós temos aqui então as bases. Temos aqui aquilo que podíamos dizer o estrado, aliás, aquilo que sustenta o edifício da relação entre Israel e Deus. Mas este substrato, esta base, tem uma consequência. Se quisermos, tem um edifício por cima. Não é apenas um edifício que ficou pela base. Ou seja, se obedecerem, se separarem, se lembrarem, se não cometerem os mesmos erros, o que é que diz o versículo 25? Mais uma vez, então, as passagens a vermelho são de Deuteronômio capítulo 6. Diz assim o versículo 25: será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. O justiça é o padrão de conduta, é a bênção. Ou seja, Deus com certeza se manifestará, porque como vocês obedecem, como vocês se separaram dos deuses, como vocês se lembram dos mandamentos, como vocês não cometem os mesmos erros, certamente verão a justiça de Deus atuar entre vós. E, portanto, este edifício está completo e aqui temos as bases do relacionamento entre Israel e Deus, apresentadas por Moisés a um povo que ia possuir uma terra, mas com o retorno. E o retorno é então a bênção. Pensando nisto, nós podemos olhar então, e estamos no capítulo 6 de Deuteronômio, eu então não saio para já hoje daqui. O capítulo 6 de Deuteronômio, portanto este segundo discurso, o início do segundo discurso de Moisés ao povo, fala também de algo que por vezes se calhar está um bocadinho arredado das nossas preocupações intelectuais.
talvez até possamos dizer assim, que esquisito, falar do caráter de Deus. Então, mas o que é o caráter de Deus? Ora, se há pouco vimos então esta escada das bases do relacionamento de Israel para com Deus, agora, portanto, se quisermos, perdoe-me aqui esta expressão, nós fomos bottom-up, ou seja, fomos de baixo para cima. Fomos à procura, então, das bases do relacionamento, deste edifício, que depois nos dá a bênção. Agora, vamos top-down, ou seja, vamos de cima para baixo. Vamos perceber qual é a lógica imanente a tudo isto, que é aquilo que podemos chamar o caráter de Deus. O que é que Deus é? Com certeza que nós acreditamos que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia e, portanto, nenhuma passagem é de particular interpretação. E, eventualmente, talvez, podemos dizer assim, há outras características do caráter de Deus. Claro que há. Estamos centrados no capítulo 6 de Deuteronômio. E, portanto, pensando isto, que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia e que nenhuma passagem é de particular interpretação e, portanto, haverá outras características, vamos encontrar aqui no capítulo 6, e apenas aqui no capítulo 6, quais são as características referidas por Moisés ao povo, neste seu segundo discurso, que têm a ver, então, com o caráter de Deus. Temos de ler, versículo 15. Então, proponho que leiamos Deuteronômio capítulo 6 e versículo 15. Diz assim: porque o Senhor teu Deus é o Deus zeloso no meio de ti. Mas diz mais, diz, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então, nós temos aqui um Deus que é zeloso, mas que, ao mesmo tempo, é um Deus gracioso, é um Deus santo. E esta é a primeira característica do caráter de Deus. Deus é um Deus zeloso, é um Deus que zela, mas é um Deus também santo. E, portanto, sendo santo, Ele protege-nos daquilo que seria a nossa condenação natural. Versículos 22 e 23. E estamos a avançar no tempo e, portanto, não quero deixar de ir até ao fim. Versículos 22 e 23. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Então, esta é a segunda característica que podemos observar aqui em Deuteronômio capítulo 6. Deus é um Deus fiel. É tão bonita esta ideia, não é? Deus é um Deus fiel. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos conturbados, vivemos tempos de imprevisibilidade, vivemos tempos tão novos para a nossa geração. É bom saber que o Senhor é fiel, apesar das circunstâncias, apesar de tudo o que está à nossa volta, apesar das contrariedades. Deus é um Deus fiel. E esta, então, é a segunda característica do caráter de Deus, referida em Deuteronômio capítulo 6. Versículos 24 e 25. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ou seja, Deus é um Deus gracioso, mas também um Deus justo. De alguma maneira tem a ver com a primeira característica do caráter de Deus: zeloso e santo, gracioso e justo. Deus é um Deus de graça, mas é também um Deus de justiça. E esta, então, é a terceira característica do caráter de Deus. E, finalmente, versículos 20 e 21. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Ou seja, é um Deus que testemunha continuamente através das nossas vidas. Esta passagem tem uma dupla significação. Tem uma primeira significação
real ali naquele momento. Com certeza que Moisés estava a falar daquilo que, e aqui não há simbologia, não há outra interpretação. Certamente Deus libertou o seu povo, e nós sabemos por toda a história, até mesmo a história mundial, sabemos que todas as circunstâncias hoje perfeitamente já validadas até pela própria história, acerca de como era a vida dos judeus no Egito e de como foi possível que um povo tão poderoso como eram os egípcios naquela altura tivesse permitido que o povo de Israel, que era a sua grande força de trabalho, saísse. Milhões de pessoas. Portanto, não foi algo humano, não foi algo que, por muita logística e por muita capacidade que Moisés tivesse, que a tinha, não teria conseguido sozinho, obviamente. Portanto, o que houve foi uma intervenção divina. E o povo foi liberto divinamente do jugo do Egito. De alguma maneira, este testemunho tem a ver também connosco. Ou seja, nós também fomos libertos do nosso Egito. De uma forma divina. Não é por nós. Ninguém consegue fazê-lo sozinho. E, portanto, o natural afastamento através do pecado entre nós e Deus só pode ser vencido pela graça de Deus. E, portanto, é este testemunho permanente de Deus, não só na história, mas em cada um de nós, que nos dá a última característica do caráter de Deus. Então, o capítulo 6 de Deuteronômio apresenta-nos um Deus zeloso e santo, um Deus fiel, um Deus gracioso e justo e um Deus de testemunho. Seguindo, vamos então aos versículos 1, 2 e 3 de alguma maneira vamos recuperar uma informação que já obtivemos anteriormente. E esta informação é a seguinte, diz o versículo 1. Então, Deuteronômio capítulo 6 fala em mandamentos, estatutos e juízos. Ora, exatamente aquilo que considerámos na semana passada, e portanto como a hora já vai avançada, mas considerámos na semana passada exatamente o que quer dizer escutar, obedecer. Muitas vezes o Senhor Jesus disse, ouvi. Ouvir não é apenas o fenómeno da audição, não é um dos sentidos que nós temos, como o gosto, o paladar, etc. Não, este ouvir não é apenas esse mecanismo físico que nos permite escutar. É no sentido de prestem atenção, mas obedeçam. E, portanto, os estatutos, os juízos e os mandamentos são aquilo que de alguma maneira é a lei, é a palavra. Não podemos avançar sem recordar o que é que isto quer dizer. Quando Moisés diz estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, estava a falar dos 10 mandamentos, estava a falar daquilo que tinha dito, capítulo 5, ao povo, mas não é por acaso que aparecem estas três lógicas: estatutos, juízos e mandamentos. Ora, como sabemos, os estatutos têm a ver sobretudo com a lei, com a palavra. O capítulo 119 de Salmos é o grande capítulo sobre a palavra de Deus. E não podemos deixar de voltar a ler Salmos capítulo 119, só para percebermos exatamente de que é que estamos a falar quando Moisés diz assim, então estes são os estatutos. Salmos 119, versículos 89, 90 e 91. Diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Então, versículo 89, está firmada a tua palavra. Os estatutos são então sobretudo aquilo que nós podemos saber acerca do que é a vontade de Deus. E o que é que são os juízos, como Romanos capítulo 11? Vamos então agora fazer uma breve visita ao Novo Testamento. Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 11, versículos 33 até 36. Então,
alguns segundos. Romanos capítulo 11, versículos 33 até 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. Então, os juízos são, sobretudo, a lembrança de que há necessidade não só de saber os estatutos, mas cumpri-los. E, finalmente, os mandamentos. Aquilo que é ordenado praticamente fazermos. Praticamente no sentido, na prática. Deuteronômio, não vale a pena nós voltarmos aqui. É o capítulo anterior àquele que estamos a considerar hoje, que é, então, a lei. O que deves fazer. Não tenhas outros deuses diante de mim, por aí fora. Não é? O que nós resumimos como os 10 mandamentos, aquilo que o Senhor Jesus ainda resumiu com 2. Ama o Senhor teu Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Então, este escutar, este obedecer de Deuteronômio capítulo 6, vamos agora voltar então ao versículo 1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que te mandou o Senhor teu Deus. Agora, a partir daqui, é muito interessante esta ideia de que não há uma obediência cega, não há uma obediência porque sim, não há uma obediência sequer necessariamente apenas porque isso agrada a Deus. Não. A obediência em amor tem bênção. Nem sempre nós pensamos desta forma. Talvez entendamos esta questão de uma forma quase diria, e perdão pela agressividade da palavra, mas quase mágica. Quase, se quisermos, de uma forma raciocínio matemático. Se, então. Ora, não é isso que Moisés está a dizer. Antes, pelo contrário. Vamos ler de novo os versículos 2 e 3. Diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. Ora, este escutar, este obedecer aos estatutos, juízos e mandamentos, não é algo nem mecânico, nem que significa terminar por aí. Não. Há uma bênção, há uma consequência. A primeira consequência é, uma vez mais, o temor do Senhor. Ora, isto parece um contrassenso. E provavelmente aqueles que estão mais atentos, apesar da hora já ir um bocadinho adiantada, dirão: então, mas o temor do Senhor não devia ser o princípio? Ora, é interessante que uma das bênçãos é temer ao Senhor. Ou seja, se nós entendermos o temor do Senhor como o respeito, como a veneração, como a honra àquilo que Deus é, então aí percebemos porque o temor do Senhor está relacionado com uma bênção. É uma bênção temermos a Deus. É uma bênção nós honrarmos ao Senhor nosso Deus. E porquê? Porque daí advirá a continuação da bênção. Moisés fala de uma vida longa e repleta. É evidente que temos de contextualizar esta questão. E a pergunta, provavelmente, que está a ser feita é: então, e quem não tiver uma vida longa? E quem não tiver uma vida necessariamente repleta neste mundo? Muito do que significa vida longa e repleta tem muito mais a ver com o céu, com uma vida futura, do que com a nossa vida aqui. O Senhor Jesus, a certa altura, disse: não cuideis que vos vim tirar. Não é? Não pensem que estará afastado de vós a provação, a dor, o sofrimento, a doença, até a morte.
Mas diz o Senhor Jesus, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, esta vida em abundância é uma vida com Deus. É uma vida em que nós sabemos que Deus está connosco. Deus está connosco a cuidar de nós, para que um dia, então, tenhamos essa vida absolutamente preenchida, esse viver com Deus eternamente, com tudo o que isso pode significar. Portanto, vida longa e repleta, apontando para a eternidade. Da mesma forma, a felicidade e sucesso. Sabemos que hoje muitos pregam a felicidade e o sucesso nesta terra como uma consequência da fé. Ou seja, quanto mais fé tu tiveres, quanto mais obediente tu fores a Deus, maior será a tua felicidade, porque Deus é o Deus da felicidade, e maior será o teu sucesso, porque Deus é o Deus de todas as riquezas deste mundo. Ora, este raciocínio é perverso. É perverso porque coloca em causa aqueles que honestamente, evidentemente todos somos pecadores, mas coloca em causa aqueles que honestamente são filhos de Deus e, devido a variadíssimas circunstâncias, não usufruem nesta terra daquilo que podemos chamar a felicidade humana ou o sucesso humano. Sempre que nós pensamos em felicidade e sucesso, e é verdade que no Velho Testamento a felicidade e o sucesso estavam relacionados com bens materiais, é verdade, mas mais uma vez o Novo Testamento, mais uma vez o Senhor Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Então, nesta questão, nós temos de perceber que aquilo que Jesus prometeu não foi a felicidade e o sucesso materiais. Se eles acontecerem, ainda bem, meu irmão ou minha irmã. Se neste momento tem bens materiais, tem a capacidade para não só desfrutar da sua vida, como eventualmente de cuidar de alguém que está à sua volta, ainda bem, glória a Deus, é bênção. Mas não vamos depender a nossa fé, não vamos fazer depender a nossa relação com Deus da felicidade e o sucesso terrenos, porque não é isso que Moisés está a dizer. A felicidade e o sucesso apontando, uma vez mais, para a vida eterna. E, finalmente, também a questão da família. Diz para que os dias da tua vida e que os teus dias sejam prolongados, e depois, diz o versículo 3, que te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus. Então, esta ideia de que a bênção para a família acontecerá também. E mais uma vez aqui a pergunta: então, e as famílias onde há violência, as famílias onde não há paz, as famílias onde não há pão, significa que não tem fé? Significa que Deus não está a atuar na sua vida? Com certeza que não. Mais uma vez, aqui a perspectiva é de nós pensarmos na família. E o Novo Testamento e o livro de Atos, capítulo 2, mostra-nos qual é o padrão da Igreja. Tiago também fala nisto. O apóstolo Paulo disse várias vezes aos seus jovens pastores que frequentavam o seu seminário: cuidem daqueles que mais precisam. Então, esta ideia de que a nossa família é uma família alargada e que o ser bem-sucedido em termos familiares é termos também a capacidade para ajudar e ser com aqueles que estão à nossa volta, porque a nossa família é a família de Deus. Então, esta promessa dos versículos 1, 2 e 3 é uma promessa de bênção. E Moisés apresentou exatamente este raciocínio no sentido em que assim a promessa seria cumprida entre o povo que agora se preparava para usufruir da terra prometida. Vamos avançar. Mais 10 minutos. Está bem? Versículos 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ora, temos aqui então a passagem que foi citada pelo Senhor Jesus, como há pouco vimos, quando foi confrontado com este pôr à prova pelos fariseus. Pela segunda vez nestes versículos,
Moisés chama a atenção de Israel. Ouve, ó Israel. Dizem os entendidos, dizem os teólogos e os tradutores que a palavra é Shema. É exatamente esta ideia de ouvir com atenção. Uma passagem paralela, similar àquela que lemos, que está descrita pelo evangelista Marcos, não Mateus, desta vez, e portanto vamos para Marcos, vamos para o Novo Testamento, Marcos capítulo 12. Vamos agora ler o mesmo episódio, mas em Marcos capítulo 12, versículos 28, 29 e 30. 28, 29 e 30. Quando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Versículo 29. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E depois diz: amarás, pois... Mas deixem-me só agora chamar a atenção para esta questão. Vejam como Jesus começou. Ouve. Muito mais do que a atenção, muito mais do que o mecanismo físico, é considera. E considera o quê? Considera que Deus é o único Senhor. Ora, de alguma maneira, está aqui um intrincado processo de várias variáveis relacionadas. E as variáveis são estas. O único Deus, versículos 29, e depois o versículo 30. Amarás. Não é possível considerar esta característica de um único Deus sem percebermos o amor e a lealdade que lhe devem estar associados. Vamos voltar ao versículo 4 de Deuteronômio capítulo 6, por favor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Mas, fundamentalmente, o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e depois diz, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ora, muitas vezes nós passamos por aqui como en passant. Permitam-me só alguns segundos para que consideremos porquê coração, alma e força. Obviamente temos de perceber o contexto. Quando falamos em coração, não estamos necessariamente a falar no órgão. Hoje temos um pensamento científico, nós hoje sabemos exatamente os órgãos do nosso corpo, quais são as suas funções, para que é que existem e da maneira como estão relacionados entre si. Evidentemente, a ideia de coração hoje para nós é fundamentalmente a bomba que providencia a circulação do sangue no nosso corpo. Para o judeu não era assim. O coração era o centro do intelecto, era a mente. E, portanto, o pensamento nasce no coração. Talvez assim nós percebamos melhor esta ideia de amarás o Senhor com todo o teu coração. Mas depois diz a alma. A alma é mais as vontades, os desejos. Ou seja, não é tanto a parte intelectual em si do procedimento. O pensamento é a base, e portanto o coração é a base, mas depois isso tem uma materialização através das vontades, através dos desejos. E isso então é a alma. E é por isso que Moisés usou esta expressão e o Senhor Jesus repetiu-a. E finalmente, as forças, ou a força, é ir além do poder físico. Ou seja, a força é algo que me impele a amar a Deus, apesar daquilo que fisicamente me tolhe esse amor. Ou seja, ser capaz de me sublimar, ser capaz de ir além daquilo que é físico, não é? Além daquilo que seria normal para mim. Talvez assim percebamos então este intrincado processo em que o único Deus está relacionado com o amor, o tal amor, mas a lealdade. Amarás o Senhor com tudo.
E para isso é preciso ser leais. É preciso ser leal, perdão. Tens de amar com o coração, com a alma e com a força. Ou seja, não só dizeres que amas, mas seres leal àquilo que tu estás a dizer. E, portanto, o coração, a alma e as forças, ou a força, como estamos a ver neste esquema. Vamos avançando. A hora já vai longa. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Prometo que agora vou ser mais telegráfico. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também os atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabemos como uma interpretação literal desta passagem levou a exageros e a práticas entre os judeus que o próprio Senhor Jesus ele mesmo condenou. Mas vale a pena nós, aqui no fundo, há aqui cinco maneiras práticas de o povo, e depois já vamos ver nós, de o povo manifestar o seu amor para com o Senhor. Digamos que nestes versículos 6 a 9, Moisés apela a uma prática e diz mais ou menos o seguinte, por outras palavras: deixem que o vosso amor a Deus seja manifesto através da vossa prática. E falou em cinco características práticas. O primeiro, estarão no teu coração. Mais do que memorizar, recitar, era preciso compreender e perceber a relação que a lei tinha com o bem-estar. Este é talvez um pensamento muito século XXI, esta ideia do bem-estar, pensamos nós, mas de facto toda a Bíblia é perpassada por esta ideia. É bom estar com Deus. Faz bem a Deus e a nós, estou a usar obviamente palavras humanas, mas faz bem estarmos em comunhão com Deus. O nosso bem-estar é melhor quando estamos bem com Deus. E foi isto o primeiro conselho prático que Moisés deu, então, a seguir às considerações mais teóricas. A segunda, ensinarás. Diz o versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos. E delas, já lá vamos, e delas falarás, é a terceira característica, e delas falarás sentado em casa ou andando pelo caminho. Ou seja, fala nas tuas conversas, fala em como é bom nós termos esta relação com Deus. Então, elas que estejam no teu coração, ensina-as, mas fala delas. Na nossa vida diária, talvez por vezes achemos que o momento não é o melhor, talvez achemos que a pessoa à nossa volta ou as pessoas à nossa volta vão desconsiderar-nos ou até referir-se jocosamente. Mas por que não falar sobre a nossa relação com Deus no nosso caminho, na nossa vivência diária? Depois, na testa e nas mãos. Mateus capítulo 23 e versículo 5, o Senhor Jesus criticou a observância desta ideia, porque os judeus foram inventando coisas que punham na testa e nas mãos para observar este mandamento. Na realidade, esta observação tem a ver com o facto de a testa e as mãos significarem aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. Ou seja, deixa que os outros vejam que a forma como tu pensas e a forma como tu atuas está ancorado nesta relação que tens com Deus. Era essa a ideia. E finalmente fala nos batentes. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. De que forma é que a nossa casa, mais uma vez aqui simbolicamente,
De que forma é que a nossa casa mostra que nós temos uma relação com Deus, que nós amamos o Senhor nosso Deus? Ou seja, o que é que eu hoje posso fazer para mostrar o amor que tenho a Deus? É exatamente este raciocínio que Moisés estava a propor ao seu povo. E finalmente, estamos mesmo a terminar, versículos 10 a 13. Havendo-te, depois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo o que é bom que tu não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. Portanto, aqui Moisés tem o cuidado de avisar o povo de que ia possuir algo que já estava feito. Ia tomar posse de algo que tinha sido dado por Deus, mas que outros tinham construído. Então, era necessário ter um cuidado extremo para que a posse, em primeiro lugar, resultasse de uma certeza. É de que era o cumprimento da promessa. Nós, a hora já vai avançada e, portanto, não vamos ler estas passagens, mas aqui fica a indicação. Aqueles que estão a tirar notas, por favor, depois poderão verificar e poderão contextualizar. Mas esta é a primeira ideia. A posse das coisas resulta da promessa de Deus. E se é válido para o Velho Testamento, é válido também para o Novo Testamento. Aquilo que nós possuímos é algo que temos de interiorizar e temos de entender que é algo que Deus nos prometeu. Neste caso, o povo iria tomar posse de uma terra que tinha sido primeiramente prometida a Abraão, Gênesis capítulo 15, tinha sido confirmada esta promessa com Isaque, Gênesis capítulo 26, tinha sido novamente confirmada com Jacó, Gênesis capítulo 28, e agora novamente estava a ser validada através de Moisés, Deuteronômio capítulo 6. E, portanto, esta é a primeira ideia. Tenham cuidado e tenham a humildade para perceber que a terra que eu vos dou para que tomem posse é uma terra que foi preparada por mim. Foi cultivada, foi construída por alguém que não vós. E, portanto, tenham a noção de que agora vão possuir algo que já está prometido há muitos séculos. E este é o primeiro ensino que nós podemos tirar exatamente desta passagem. O segundo ensino tem a ver com o problema da prosperidade. Ou seja, versículos 11, 12 e 13, mas vejam o versículo 12, por favor, Deuteronômio capítulo 6. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Ou seja, ser humilde. Percebe que vais tomar posse de uma terra que mana leite e mel. Que está à tua disposição a prosperidade, a riqueza, mas ser gracioso, agradece a Deus e ser fiel. Portanto, a primeira ideia destes versículos 10 a 13, a terra tinha sido prometida, sucessivamente prometida e sucessivamente reconfirmada. Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. O segundo ensino, cuidado. Não te envaideças. Não te ensoberbeças. Não penses que aquilo que estás a possuir e a conquistar e a fazer é por ti. Deus preparou o caminho. É muito fácil na prosperidade esquecermos Deus. Quantas vezes pedimos a Deus alguma coisa e quando finalmente nós a temos, achamos que fomos nós, que foi por causa de nós que a conquistamos. Ora, o que Moisés estava a dizer é ser humilde, ser gracioso, ser fiel. E aquilo que é válido então para o povo é válido também para nós hoje. Termino com a pergunta que normalmente deixo
no final da Escola Bíblica Dominical. E a pergunta desta semana é: o que vou fazer para demonstrar o meu amor a Deus? O que vou fazer durante a semana para demonstrar o meu amor a Deus? Foi um gosto. Até para a semana. Graça e paz.